Mas vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Pegue aí sua Bíblia, pega papel, caneta e nós vamos seguir. Nós estamos vendo as 7 visões que João teve de Cristo no Apocalipse. Aleluia. Então nós estamos vendo as 7 visões que Cristo teve, que João teve de Cristo no Apocalipse. Então vamos recordar aqui, eu não vou citar os textos, mas nós vamos recordar agora as visões. Então nós começamos falando que o livro de Apocalipse, irmãos, não é um livro para nos matar a curiosidade. E muitas vezes, quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, nós queremos saber quem é a besta, nós queremos saber quem é o falso profeta, o que significa a marca da besta, nós queremos saber quem são os 140 mil, 144 mil, nós queremos saber os detalhes e nós perdemos o alvo principal do livro de Apocalipse. E o alvo principal do livro de Apocalipse é revelar Jesus. Não é revelar a besta, não é revelar o anticristo, não é revelar o falso profeta, não é revelar a questão do dragão, da marca. A questão é revelar a Jesus. Essa é a questão principal. Amém? Então nós vimos que João vai ter 7 visões de Cristo no Apocalipse. E nós falamos que 7 é o número que fala de algo completo, fala de completude. Então, quando você tem essas 7 visões, você tem uma visão plena de quem é Jesus, no seu caráter e na sua essência. E nós estamos olhando o livro de Apocalipse nessa ótica, de ter essas 7 visões. E aí nós vamos ver que mesmo em meio a todo o caos, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio à besta, ao dragão, às nações, à Babilônia, mesmo em meio a todas aquelas situações, o que nós temos? Nós temos esse Cristo revelado. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus ainda continua reinando e governando eternamente. Então a ideia é, ao lermos o livro de Apocalipse, nós temos essa visão desse Jesus glorioso. Então nós estamos caminhando aí tendo essas 7 visões. Amém? E nós vimos, irmãos, até aqui, nós vimos a primeira visão que João teve de Jesus, foi Jesus como o sumo sacerdote. Nós vimos esse Jesus como o grande sumo sacerdote, que está lá no capítulo de número 1. Quando nós chegamos no capítulo de número 5, nós temos a visão de Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O livro ali é o livro da história da humanidade. Jesus ganhou autoridade para destravar a história da humanidade. Então nós temos a primeira visão, Jesus como o sumo sacerdote. A segunda visão, Jesus como o Cordeiro de Deus. Amém? Depois nós temos a terceira visão, que está lá em Apocalipse capítulo 12, como Jesus, o Filho de Deus, como aquele que nasceu da mulher e também nos fez filhos, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a terceira visão. Então nós temos a primeira visão, nós temos Jesus, o sumo sacerdote. A segunda visão, Jesus, o Cordeiro de Deus. A terceira visão, Jesus, o Filho de Deus. E a quarta visão é o que nós também vimos no domingo passado. A quarta visão está lá em Apocalipse capítulo 14, Jesus como filho de Davi. Jesus como o Davi, o rei vitorioso, junto com os 144 mil que nós vimos que simboliza os valentes de Davi. Então até agora nós vimos 4 visões. Jesus como o grande sumo sacerdote, Jesus Deus
Jesus como filho de Davi. Apocalipse 1, Apocalipse 5, Apocalipse 12 e Apocalipse 14. Amém? Depois nós vamos editar essas mensagens e nós vamos disponibilizar de uma forma com maior qualidade, porque eu estou vendo que está travando bastante, principalmente aqui o YouTube. Amém? Fica nos dois, irmão. Fica nos dois, se você puder. Amém? Porque está bastante instável a questão da internet. Está bastante instável, principalmente no YouTube. Mas hoje nós vamos ver a quinta visão. Amém? Que também está em Apocalipse capítulo 14. Amém? Então vamos lá, Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Essa é a quinta visão que João tem. A quinta visão. Apocalipse 14, 14. Vitorioso és. Apocalipse 14, 14. Diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Amém? Então, irmãos, essa é a quinta visão que João teve acerca de Jesus. João vê uma nuvem e ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem em cima dessa nuvem, e ele tem uma coroa na cabeça, uma coroa de ouro, e ele tem uma foice aguda, uma foice afiada nas mãos. Qual é a visão agora que João tem do Senhor? Lembrando que João viu Jesus como sumo sacerdote, Jesus como o Cordeiro de Deus, Jesus como Filho de Deus, Jesus como o filho de Davi. Amém? Ele foi crescendo nessa visão. João foi cena após cena, vendo o Senhor se revelando para ele. Então ele vê Jesus como o sumo sacerdote, como o Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Filho de Davi, e agora ele vê Jesus como o Filho do Homem. Irmãos, Jesus se mostrou muitas vezes como esse Filho do Homem. Vamos ler agora Mateus capítulo de número 17, verso de número 22, para nós começarmos a entender o que significa essa visão que João teve. Mateus 17, 22. Diz assim: Ora, achando-se eles na Galiléia, disse Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então Jesus se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Amém? Vamos ler agora Mateus 18, 11. Mateus, capítulo de número 18, verso de número 11. Mateus 18, 11. Mais um texto em que Jesus se refere a ele como o Filho do Homem. Diz assim: Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então esse Filho do Homem aqui, irmãos, esse semelhante ao Filho do Homem, nada mais é do que Jesus. E aqui mostra a humanidade de Jesus. Aqui mostra que Jesus era esse homem perfeito. Aqui mostra que Jesus era essa descendência do homem por parte de Maria.
E filho do homem é um título messiânico para mostrar a humanidade do Messias. Amém? Então, irmãos, quando João vê Jesus aqui, ele está vendo esse filho do homem que no céu ele é coroado. Ele vê ele com uma coroa de ouro. Então isso nos mostra que esse filho do homem, esse Jesus homem, ele também, nas regiões celestiais, ele é rei, ele é Senhor. Amém? Então essa visão agora de Apocalipse 14:14 é vendo Jesus como o Filho do Homem. Agora o aspecto mais forte que João está vendo é dessa humanidade de Jesus, que nos dá confiança para se aproximar de Jesus. Nós não podemos esquecer, irmãos, e aqui você precisa entender, tudo o que Jesus fez, sofreu e passou aqui na terra, ele passou como homem, não como Deus. Porque se ele tivesse feito, sofrido e passado como Deus, a gente ia ficar limitado nas coisas que a gente poderia fazer. Exemplo, quando Jesus curou, ele não curou porque ele era Deus, mas ele curou como o homem que tem uma conexão com Deus, para nos mostrar que é possível nós vivermos uma vida de poder se nós tivermos conexão com Deus e fazermos a vontade do Pai. Porque se Jesus curasse as pessoas como Deus, ia ser impossível eu e você podermos orar pelas pessoas como cura, porque nós não somos deuses. Mas ele quis mostrar que o homem que tem conexão com o Senhor, o homem que tem conexão com Deus, o homem que é a habitação do Espírito Santo, pode andar em poder e fazer atos poderosos. Por isso que ele disse, convém que eu vá para que o Espírito venha, porque o Espírito viria habitar em nós como habitou nele. E ao habitar em nós, como habitou nele, nós poderíamos fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. Então, quando Jesus esteve aqui, irmãos, quando ele foi tentado no deserto, ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem, e ele venceu o diabo como homem, e não como Deus. Senão eu e você íamos olhar e ia falar assim, mas ele venceu o diabo porque ele era Deus. Então eu não posso vencer o diabo. Não, ele venceu como homem para mostrar que eu e você podemos vencê-lo também como homens conectados com Deus. Pelo poder do Espírito Santo, ele derrotou a Satanás. E nós, pelo poder do Espírito Santo, também podemos derrotar Satanás. Vocês estão entendendo? Então essa visão agora de João vai nos levar a ver a humanidade de Jesus. Que Jesus era homem, embora ele tivesse esse lado divino, embora ele tivesse essa glória, embora ele tivesse essa coroa de ouro na cabeça, que representa também a divindade e a glória. Ele era homem. Vamos ler mais uns textos para a gente entender que ele era homem e não apenas Deus. Vamos ler agora Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2. Vamos ver o verso de número 9. Nós vamos ler alguns versículos de Hebreus. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Então, entenda que Jesus era maior do que os anjos, mas quando ele assumiu a sua humanidade, ele se tornou menor do que os anjos, por causa da humanidade dele. Então, ainda que ele fosse Senhor de todas as hostes celestiais, quando ele assumiu a sua humanidade, ele se tornou menor do que ele, mas ainda assim continuou coroado de glória e de honra.
É a visão que João está tendo de Jesus em Apocalipse 14. Vamos lá, seguindo. Por causa da sua morte, ou por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Amém? Então Jesus provou a morte por todos. Vamos ler agora também os versos 14 e 15 de Hebreus 2. E diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. De que coisas que ele participou? Ele também participou de carne e sangue. Jesus não era um fantasma. Jesus era alguém que nasceu, cresceu, né? Um dia eu brinquei falando da humanidade de Jesus. Irmãos, a mente humana ela não consegue compreender como esse verbo que no princípio era Deus, estava com Deus, como esse Deus todo-poderoso e um aspecto desse Deus, desse Jesus, desse Messias glorioso, como ele um dia nasceu como qualquer bebê. Maria teve que ter dores de parto, nasceu esse Jesus, o Messias nasce, o cordão umbilical dele teve que ser cortado, Jesus chorava e tinha que ser colocado no peito. O Criador de todas as coisas, aquele que sustentava todas as coisas pelo poder da sua palavra, agora é um bebê frágil, irmãos, que tem que ter as fraldas trocadas, que tem que mamar, né? Não sei se era de hora em hora, ou a cada 3 horas, não sei qual era o ritmo, mas ele teve que mamar. Depois ele começou a engatinhar, depois ele começou a falar as primeiras palavras, mamãe, papai, né? Depois ele começou ali, José saía com ele, brincava, Maria brincava, pegava no colo, colocava na cacunda, né? Depois ele foi crescendo, foi interagindo com seus amiguinhos, foi lendo a Torá, foi sendo alfabetizado, foi crescendo. A Bíblia fala lá em Lucas que ele foi crescendo no conhecimento, ele foi crescendo na graça, ele foi crescendo, irmãos, como qualquer ser humano foi crescendo. E à medida que ele foi crescendo, ele foi tendo essa consciência, ele foi tendo essa revelação, que ele não era apenas o filho do homem, mas ele também era o filho de Deus. Que ele era esse Messias esperado. E depois ele é cheio do Espírito Santo, então ele começa o ministério dele. Representante de Deus na terra, como esse mensageiro para trazer, para destruir as obras do diabo e para salvar o que se havia perdido. Mas tudo que ele viveu, sofreu e fez aqui na terra, ele fez como o Filho do Homem. Quando ele estava lá na cruz, ele era o Filho do Homem sendo crucificado. Porque se fosse Deus, ele ia falar, não estou sentindo nada, não estou sentindo dor, eu sou Deus. Mas não, ali ele enfrentou a humanidade. Então, que, assim como os seus filhos, nós, éramos de carne e osso, ele também participou dessa condição. Ele teve fome, ele se cansou, ele se entristeceu, ele até chorou. Ele se compadecia das pessoas. Ele entrou num processo de depressão quando João Batista morreu e ele foi para o deserto. Mas diz que ele lá no deserto, as multidões foram atrás dele e ele se moveu ainda de íntima compaixão e curou a todos. Né? Ele foi aquele Senhor que, como homem, caminhou entre os homens, pregou o amor, pregou o arrependimento, pregou o reino de Deus. Então ele se fez carne e andou entre os homens. Aleluia! Ele participou da mesma condição, carne e sangue. Jesus dormiu.
Porque, irmão, se a gente não entender a humanidade e achar que Jesus era só Deus, para que dormir? Para que comer? Né? Para que as coisas que são próprias dos homens? Para que sentir fome? Porque quando ele estava sentado lá no poço, lá em Samaria, ele estava com fome. Os discípulos foram buscar comida para ele. Amém? Então, irmãos, teve sede. Então, Jesus era esse homem, esse filho do homem. Vamos lá agora o verso 14, seguindo aí. Participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, sendo homem, ele morreu para quê? Para destruir as obras do diabo, para acabar com o império da morte. Verso 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, através da morte dele, agora nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos a esperança que vai além dessa vida. Para nós agora há uma esperança que antes não tinham. Então os homens, de certa forma, eram escravos por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas essa morte era uma morte de separação de Deus. E agora em Cristo nós podemos viver a eternidade ao lado do Senhor. Amém? Verso de número 17. Por isso convinha que em tudo, guarde isso, irmãos, em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, para que naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, irmãos, é importante nós entendermos que Jesus foi homem, humano, ele tinha essa natureza humana, ele era 100% homem. Por quê? Podemos nos aproximar dele. Por quê? Porque ele participou das mesmas condições. Ele participou ele esteve exposto às mesmas tentações que nós somos expostos, porém sem pecado. Por isso vai dizer que ele pode ser misericordioso. E naquilo que ele padeceu, irmãos, ele pode socorrer quem está sendo tentado, ou quem está debaixo de uma provação, ou de um teste. Porque se ele fosse Deus, o diabo ia chegar e falar, como que você quer se aproximar dele? Ele passou isso como Deus. Ele venceu todas as dificuldades porque ele era Deus. Não, ele venceu todas as dificuldades porque ele mostra o homem perfeito. O homem perfeito é aquele que consegue se submeter ao Espírito Santo, ser totalmente cheio do Espírito Santo e viver cheio do Espírito Santo. Então Jesus era esse filho do homem tomado pela plenitude de Deus, através do Espírito. Então ele venceu as tentações, ele venceu o pecado, ele venceu as dificuldades, porque ele era alguém que estava pleno do Espírito Santo. E ele quer mostrar para mim e para você que se nós vivermos uma vida de plenitude do Espírito, nós também podemos vencer. Mas enquanto a gente não tem essa vida plena, enquanto a gente está ainda trilhando essa caminhada de vida plena, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter tentações, nós vamos ter o pecado muitas vezes ali nos cutucando. E aí a gente tem alguém que pode se compadecer de nós. Então, irmãos, esse filho do homem que João vê é esse Jesus humano, que ainda que seja Deus, ele é homem e que ele pode ter misericórdia e nós podemos nos achegar com confiança até ele e achar ajuda, como diz Hebreus 4,16. Amém? Então não veja Jesus apenas como com o lado divino,
mas veja Jesus também como o humano, que passou por tentações, que passou por dificuldades, que sofreu a limitação humana, e ele conhece muito bem o que nós sofremos, o que nós passamos, porque ele se fez semelhante aos irmãos. Ele se fez de carne e osso. Jesus sabe o que é ter fome, Jesus sabe o que é ter sono, Jesus sabe o que é ter sede, se entristecer pela morte de alguém. Jesus sabe o que é ver alguém sofrendo porque a condição humana a que o homem foi sujeito, Jesus sabe de tudo isso. E assim como ele se compadecia das multidões, ele pode se compadecer de mim e de você. Aleluia. Mas João também vê, e agora vamos, João também vê que esse filho do homem, além de ter uma coroa na cabeça, ele tem uma foice afiada na mão. E o que isso quer nos dizer? Vamos ler agora Apocalipse 14, versos. Apocalipse 14. Esse filho do homem, ele tem uma foice afiada na mão. Verso 15. Nós vamos ler o verso 15 e 16. Diz assim: E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e colhe, a hora da colheita é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi colhida. Irmãos, ainda que a gente leia um texto desse e fica se perguntando muitas coisas, eu resumiria essa visão como o momento da vinda do Senhor. Aqui está mostrando quando eu lendo Apocalipse esses dias, o que eu estou entendendo? Há muitas cenas, mas elas se repetem às vezes. Cenas diferentes, mas mostrando a mesma lição. Então aqui é uma cena que mostra a vinda do Senhor. Então um anjo grita para esse filho do homem: olha, chegou a hora, pega a sua foice e mete ela na terra, porque chegou a hora da colheita. A colheita já está madura, pode colher. E diz que esse filho do homem que está sentado na nuvem, ele pega a sua foice e colhe a terra. Aqui é uma visão da vinda do Senhor, de quando ele vai vir para poder colher os frutos, de quando ele vai vir para poder receber os frutos de todos nós. Vamos ler alguns textos que vão falar quase que a mesma coisa. Então aqui, irmãos, é o momento da visão aonde o Senhor ele vem para que cada um preste conta dos seus frutos. Vai haver o dia da colheita, o dia que o Senhor vem para colher os frutos na minha e na sua vida e colher também na terra. Então, alguns vão ter frutos bons e outros vão ter frutos podres para apresentar para o Senhor. Então, esse filho do homem também é esse ceifador, esse homem que sai para colher os frutos. E o anjo diz: pode colher, porque chegou a hora. Então vai ter o dia, irmãos, da vinda do Senhor, que é o dia dessa colheita, para colher os frutos bons e os frutos podres. Os frutos bons passarão com ele a eternidade, e os frutos podres serão lançados no lago de fogo e enxofre e vão padecer eternamente. Vamos ler alguns textos? Mateus 16, verso de número 27. Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, 27.
Veja se não é a mesma visão que João está tendo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui está falando desse momento também, da vinda do Filho do Homem, nessa glória, nessa nuvem. Né? Nós vamos ler mais alguns versículos. O Filho do Homem vindo com essa coroa, para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o dia da vinda do Senhor também é um dia de colheita. Amém? Não só o Senhor vai colher, mas cada um dos seres humanos vai colher também. É aquilo que Paulo diz. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Alguns vão colher misericórdia, alguns vão colher salvação, outros vão colher juízo e condenação eterna. Vamos ler mais um texto. Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Se você está anotando aí, Mateus 24, 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É a mesma visão que João está tendo. O Filho do Homem vindo para colher. E diz, irmãos, que as tribos da terra lamentarão. Lamentarão por quê? Porque não deram ouvido, porque não se entregaram, porque viveram a sua vida de qualquer jeito. E chegou a hora da colheita, chegou a hora de cada um, chegou a hora dele retribuir a cada um segundo as suas obras. Chegou a hora dos homens colherem toda a impiedade, colher tudo aquilo que eles fizeram. Irmãos, milhões de bebês são abortados no mundo todo, todos os anos. Milhares de crianças são vendidas para prostituição. Milhares de crianças são vendidas como prostitutas no Brasil e nas nações. Milhares de crianças. Menino foi algo fabricado em laboratório. Né? Os Estados Unidos e muitas nações estão investigando, porque há uma acusação de que a China possa ter produzido essa pandemia, ter produzido esse vírus em laboratório. Agora eu falei para ela, pense se isso é verdade, irmãos. Se essa foi produzido em laboratório e foi solto, quantas pessoas morreram? E aí eu disse para ela, dá para pensar na malignidade do homem a produzir algo para matar pessoas? Então, o ser humano tem uma capacidade de malignidade, irmãos, que nós não temos noção. É só nós assistirmos os noticiários, é só nós assistirmos muitas vezes a televisão e nós vamos ver o potencial. Esses dias uma mãe matou uma menininha, enterrou, e aí tá com uma conversa que a menininha, ela acordou e a menininha tinha morrido e ela ficou com medo e foi lá e enterrou. Uma história mais descabida e sem pé, sem cabeça. Então, como pode uma mãe tirar a vida do seu próprio filho? Uma avó que espancou seu neto até a morte. Então, irmãos, vai haver um momento, esse momento é o momento que o Senhor está chamando a cada um dos seres humanos ao arrependimento, mas vai haver um momento que ele vai vir para colher, e ele diz que na sua vinda ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, como diz João, quem crê está salvo, mas quem não crê está condenado. Vai haver condenação, irmãos, para aqueles que não creem. Por isso, as tribos da terra se lamentam. Se lamentam por quê? Porque acabou o tempo e eles não deram ouvidos.
E chegou a hora dele colher, chegou a hora desse filho do homem colher os seus frutos e dá também a cada um segundo os seus frutos. Verso de número 31 de Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então essa colheita também é para colher aqueles que são dele. Então vai haver um momento, irmãos, que vai ter essa dupla colheita. A colheita dos que são dele e a colheita também dos que não são. Que eu e você possamos ser achados como frutos dele, para sermos colhidos por ele e passarmos a eternidade e não sermos aqueles que vão receber o fogo eterno por causa dos frutos podres. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor nos conserve, irmãos, firmes e fortes. Vamos ler agora Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo de número 7. No YouTube parece que está bem ruim, irmãos, a conexão. É só por Deus. Daniel, capítulo 7. É outra visão também que o profeta Daniel tem acerca. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Daniel 7, versos 13 e 14. Diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. É a mesma visão que João teve, o Filho do Homem, com uma coroa na cabeça, porque foi dado a ele o domínio, o reino. E esse Senhor, que tem uma foice na mão, ele está vindo para colher os seus frutos. Aleluia. Então nós estamos vivendo, irmãos, os dias da expectativa da vinda do Senhor. Agora eu quero ler com você Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3, 11. Apocalipse 3, 11. Que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Só isso aqui, irmãos, dava para a gente ficar pensando aqui a noite inteira. Apocalipse 16, 15. Apocalipse 16, 15. Diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vamos ler mais. Apocalipse 22, verso de número 7. Apocalipse 22, verso de número 7. Diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos
12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E por fim, verso de número 20, que diz assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então nós lemos aqui, irmãos, muitos versículos que falam que o Senhor está vindo. Mas ele diz assim: eu venho sem demora, eis que eu cedo venho. Mas quando a gente olha e vê que já se passaram 2000 anos, parece que ele diz que vem sem demora, mas parece que ele está demorando. Mas sabe o que é interessante, irmãos? A tradução todos esses versículos, quando fala da vinda dele, que ele vem sem demora ou vem cedo, uma melhor tradução seria: eu venho sem atraso. Eis que eu venho sem atraso. Ou seja, eu vou vir na hora certa. Porque eis que eu venho sem demora, parece assim, não, eu estou vindo, mas passou 2000 anos. Mas quando eu traduzo todos esses versículos e coloco, eis que eu venho sem atraso, isso mostra para mim e para você o quê? Ele vai vir na hora certa. Ele vai vir no tempo certo, ele não vai se demorar, ele não vai se adiantar, ele vai chegar na hora certa. A vinda do Senhor vai vir na hora certa. E eu e você precisamos estar preparados. Então Jesus aqui na quinta visão, ele é o Filho do Homem. Ele é aquele que nós podemos se aproximar dele. Ele é aquele que nos ajuda na nossa dificuldade. Ele é aquele que nos ajuda no momento de aflição, de tentação. Ele é aquele que nos ajuda a manter a nossa coroa, manter as nossas vestes para não sermos achados nus. Ele é aquele que nos ajuda a nos manter de pé, para que no dia da sua vinda, eu e você sejamos colhidos para poder habitar e morar nos celeiros dele e não sermos lançados no fogo. Aleluia! Aleluia! Ô glória! Dá um glória aí, irmãos. O povo do YouTube hoje padeceu. Agora travou de vez aqui. Mas eu vou deixar ligado porque pelo menos é uma outra gravação que está gravando em 2 lugares. Mas você do Facebook aí dá uns aleluia, dá uns glória. Então, irmãos, que eu e você possamos guardar nossa coroa e guardarmos as nossas vestes para não sermos achados nus na sua vinda. Amém? Então, a quinta visão é esse Jesus como o Filho do Homem. Mas agora a gente vai para a sexta visão. A sexta visão está em Apocalipse capítulo 19. Essa visão todo mundo conhece. A visão está em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versos 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos, e estava vestido de vestes tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Então agora, irmãos, essa sexta visão, a sexta visão que João vê, é do Senhor glorioso.
é do rei vitorioso, é desse rei que vence as suas batalhas e vem em vitória e em glória. Essa visão é a visão desse rei vitorioso. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Agora, irmãos, essa visão, ela não é desconexa. Vamos lá para Isaías 63, versos de 1 a 4. Olha que interessante, irmãos. Essa visão, ela não é desconexa. Ela também está na palavra de Deus. O profeta Isaías tem praticamente a mesma visão. Isaías 63, versos de 1 a 4. Diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, eu os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes. E manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Aleluia. Isaías, irmãos, teve essa visão e séculos depois, João vai ter a mesma visão, agora com maiores detalhes. Mas quem é este? Este que Isaías pergunta, nada mais é do que o Senhor Jesus. Agora, Isaías diz que ele vem de Edom, de Bosra. Bosra é a capital de Edom. E sabe, irmãos, o que Edom significa na Bíblia? Edom significa a cidade que é contra Deus, porque Edom foi fundada por Esaú. De Edom vêm os edomitas, que eram os descendentes de Saul, de Esaú. E quem foi Esaú? Esaú foi aquele que rejeitou a primogenitura. Esaú foi aquele que perseguiu Jacó. Então, quando você lê aqui Edom, Edom significa todos os povos que perseguem o povo de Deus. Significa a humanidade que não quer se render a Deus. Significa a humanidade que não faz questão de serem chamados de filho de Deus e rejeitam a Deus, mas não só rejeitam a Deus, eles perseguem os filhos de Deus. Perseguem os cristãos, eles perseguem aquele que invoca o nome do Senhor. Então, irmãos, Edom aqui em Isaías representa as nações ímpias, as nações que são contra, o povo que é contra o povo de Deus, o povo que persegue o povo de Deus. Nesse exato momento, nações estão perseguindo o povo de Deus. Nesse exato momento, existem irmãos nossos que estão sendo perseguidos pela Coreia norte-coreana, pelo sistema comunista lá na China. Irmãos estão passando fome no Paquistão, no Irã, no Iraque. Irmãos estão sendo chamados a negar sua fé para poder ter um prato de comida e eles estão permanecendo firmes. Então, essas nações, elas são representadas nesse Edom. E Isaías vê esse rei glorioso, ele vê esse homem glorioso vindo de Edom com grande força e poder. Por que ele está vindo de Edom? Sabe por que ele está vindo de Edom, irmãos? Porque ele venceu a batalha em Edom. Porque ele destruiu seus inimigos. Por isso, o manto dele é revestido de sangue.
Por isso o manto dele é mergulhado no sangue. Ele entrou para pelejar pelo seu povo. Ele entrou para guerrear pelo seu povo. E ele venceu. Ele venceu. Isaías vê esse rei vencedor. E João vê em Apocalipse também esse rei vencedor. Por isso, em ambos, as vestes deles estão salpicadas de sangue. Por quê? Porque, irmãos, haverá um dia que se os homens que são contra Deus, os homens que são contra o povo de Deus, se eles não se arrependerem, eles serão pisados no lago da ira de Deus. É isso que Apocalipse mostra, é isso que a Bíblia mostra. Deus está chamando nesse exato momento as nações para o arrependimento. Ainda há tempo, irmãos, de se arrependerem dos seus atos, de parar de perseguir o povo de Deus, de parar de perseguir o nome do Senhor, de se render ao nome do Senhor. Mas tanto Isaías como João dizem que se eles não fizerem isso, haverá o dia que esse rei glorioso aparecerá e os julgará. Aleluia. Aleluia. Então João vê esse rei glorioso. E esse rei, irmãos, esse rei que vence esse sistema ímpio, esse rei que vence as nações ímpias, a humanidade que não quer se render, esse rei, ele tem olhos como chama de fogo. Esse rei, ele tem uma espada afiada na sua boca. Esse rei, ele tem muitos diademas ou muitas coroas, ou seja, ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Está escrito na coxa dele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei sobre todos os reis e Senhor sobre todos os senhores. Vamos lá para Apocalipse 19. Mas antes, irmãos, vai para Apocalipse 19. Mas Isaías 63, verso 4 diz assim: porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. João vê o dia da vingança do Senhor em Apocalipse 19 e ele vê o dia dos remidos, o dia da salvação, o dia em que o Senhor agora sim reinará sobre todas as nações, juntamente com os seus santos. Vamos lá, Apocalipse 19. Vamos ler agora os versos de número 15. Diz assim: da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É a mesma visão de Isaías. Agora vamos lá, verso de número 17. Diz: e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, é muito forte isso, porque a visão que João tem aqui, e Isaías também teve, não é a visão que muitas vezes nos agrada.
A visão que agrada ao mundo é de Jesus amoroso, mas não o amor, porque Jesus é o amor. Deus é amor. Deus nem tem amor, Deus é. A sua essência é o amor. Mas o mundo não entende o amor. O amor não é liberdade para fazer o que quer. Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que Deus enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nesse exato momento, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele está dando a oportunidade dos homens se renderem a Jesus e viverem uma vida de obediência. Porque Jesus disse, o que me ama é esse, é aquele que obedece o meu Pai. Mas muitos homens, e depois, se der hoje, nós vamos, eu creio que vai dar, nós vamos encerrar hoje e vermos a 7ª visão. Nós vamos ver, irmãos, que quem vai ficar de fora? Quem vai ficar de fora do reino é aqueles que trilharam o caminho da desobediência. Mas a Bíblia diz que haverá o dia da vingança do Senhor. E nós vemos aqui, esse dia é chegado. O Rei glorioso vem, ele vem com uma espada na sua boca, ele está montado num cavalo branco, porque o cavalo branco fala de vitória. Os reis antigos, quando eles venciam uma batalha, eles voltavam para suas cidades montados num cavalo branco, num desfile, com os seus valentes e os seus soldados. Então não só o Senhor vem montado num cavalo branco, mas diz que os exércitos celestiais seguem ele vestido de linho fino. Quem são esses exércitos? É eu e você. São aqueles que obedeceram, são aqueles que se renderam ao Senhor, que viveram debaixo do senhorio desse rei. São aqueles súditos. E quem são os inimigos desse rei? São aqueles que não se renderam, são aqueles que não quiseram estar debaixo do seu reinado. Então, irmãos, hoje o Senhor está se apresentando como o Cordeiro de Deus, mas haverá um dia que ele virá como o leão da tribo de Judá. Hoje ele está oferecendo salvação aos homens, mas haverá um dia que ele vai vir para julgar as nações. E esse dia é o dia que João vê aqui em Apocalipse 19. E aí ele vai vendo que os reis da terra se reúnem com exércitos para pelejar contra ele. E aí tem a besta, o falso profeta. Eu fico imaginando a cena, irmãos. O céu se abrindo e o Senhor vindo montado num cavalo branco junto com a sua igreja, a sua noiva, também montados em cavalos. E eu fico imaginando a mentalidade das nações de ainda assim você vai ver milhares e milhares, milhões de pessoas que estão dizendo para esse rei, nós não vamos nos submeter e nós estamos dispostos a guerrear contra você. Então imagine o céu se abrindo agora, eu e você com ele. E nós olhamos para a terra, os homens estão reunidos, as nações estão reunidas com os seus canhões, bombas atômicas, bombas de todo tipo, aviões, tanques de guerra, tudo apontados para o céu. O anticristo, junto com o falso profeta, o dragão aqui também, e os homens fazendo cara feia e com as suas armas apontadas para o céu, ainda resistindo, dizendo, você não vai reinar sobre nós. E diz que nessa hora, irmãos, os anjos começam a convocar e falar assim para as aves, vem porque o banquete vai ser grande. Vem porque vai ter carne de homens para vocês se alimentarem. E aí, irmãos, nessa hora, diz que a besta e o falso profeta são lançados vivos no abismo. São lançados vivos no abismo. São lançados vivos no abismo. E aí, irmãos, aqueles que não foram lançados vivos, vai sair uma espada da boca do Senhor. E a espada, irmãos, aqui fala da palavra. O Senhor vai dar uma palavra e vai matar
Todos esses rebeldes. É isso que o texto está dizendo. Todos esses que não quiseram se submeter, que tiveram a oportunidade e não quiseram se submeter, agora vai sair uma palavra da boca do Senhor e eles vão cair todos mortos e as aves vão começar a comer a carne dessas pessoas. E aí no capítulo de número 20, nós vamos ver a visão de um anjo que vem com correntes e ele prende Satanás, ele prende o dragão e lança o dragão no abismo. E nessa hora vai começar o reino milenar de Cristo sobre a terra. Qual vai ser a minha e a sua função nessa terra? Vai ser reconstruir novos céus e uma nova terra. Nós vamos reconstruir toda essa terra. E haverá, irmãos, isso é o que eu creio, nós não vamos entrar em detalhes aqui porque não é o propósito. Haverá muita gente que não se rendeu, que manteve firme. Mesmo em meio a tudo isso, não se rendeu ao cordeiro, ou não se rendeu à besta, não se rendeu ao falso profeta. E essas pessoas, elas vão estar debaixo do governo de Cristo e dos seus redimidos. Vai ter gente de muitas nações que ainda vão conseguir resistir à besta e ao falso profeta. Mas nós não vamos entrar em detalhes porque não é o propósito. Mas o que eu quero que você saiba é que nessa sexta visão é visto Jesus como Rei glorioso. Irmãos, é muito bom, é maravilhoso ver esse Jesus que ama, que não faz acepção de pessoas, que está de braços abertos, chamando eu e você para a salvação, chamando as nações. Nesse exato momento ele está curando, ele está libertando, ele está mostrando compaixão, ele está mostrando todo o seu amor, mas esse mesmo Senhor que hoje se apresenta como um cordeiro, ele virá como um leão. E a Bíblia diz que aquele dia vai ser um dia de alegria para uns, mas vai ser um dia terrível para outros. Vai ter um dia que as nações vão dizer: caí sobre nós os morros, os montes, nações que andam sem querer se submeter ao senhorio de Cristo, aos homens que querem viver em rebeldia. Aleluia! É isso que a sexta visão nos mostra. De Deus. Então, primeira visão, Jesus é o grande sumo sacerdote. Segunda visão, Jesus é o Cordeiro de Deus. Terceira visão, Jesus é esse Filho de Deus. Quarta visão, Jesus é o Filho de Davi. Quinta visão, Jesus é o Filho do homem. Sexta visão, Jesus é o Rei glorioso que vem para reinar. E a sétima visão, vamos lá, está lá em Apocalipse, capítulo de número 22. Irmãos, o YouTube hoje não ajudou, para muita gente também está travando aí o Face. É lamentável, mas vamos seguir. Vamos lá, irmãos, Apocalipse, capítulo de número 22. A sétima visão. Apocalipse 22, versos de 12 a 16. Apocalipse 22, verso de 12 a 16. Diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora
os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia! Essa é, irmãos, a sétima visão que João tem de Jesus. E aqui, pelo contexto, eu cheguei à conclusão que aqui João está vendo Jesus como o noivo divino, como o noivo na sua divindade. E por quê? Porque se você vê o contexto de Apocalipse 21 e 22, é o contexto da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é a representação da noiva do Cordeiro, é a representação da igreja do Senhor, é a representação dessa noiva gloriosa. Então agora, embora não seja claro aqui, quando eu leio esse texto e vejo o contexto, eu só posso ver João olhando e dizendo, glorioso, esse noivo divino. E esse noivo, ele diz que ele vai vir, no verso 12, e ele não vai se atrasar. Nós estamos acostumados com os casamentos dos homens, em que às vezes se marca o horário e o casamento não começa no horário. Muitas vezes a noiva atrasa, muitas vezes o noivo também atrasa. Mas em si, o casamento dos homens é sempre com atraso. Mas o casamento divino nunca vai ter atraso, irmãos. O casamento do noivo com a noiva não vai atrasar, vai ser na hora certa. E esse noivo, ele vai trazer um presente para a sua noiva. Mas ele vai retribuir essa noiva segundo a obra dessa noiva. Mas aí no verso de número 13, esse noivo, ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. Mas se você for na língua hebraica, a primeira letra é Aleph e a segunda e a última letra, a primeira letra na língua hebraica é Aleph e a última é Tav. Mas a letra do meio é Mem. E aí quem faz Emet, né, com o João lá, sabem que Aleph, Mem e Tav vai dar a palavra Emet. E a palavra Emet em hebraico é verdade. Então ele começa aqui, o Senhor, esse noivo, começa a dizer assim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o Aleph e eu sou o Tav, eu sou a soma de todas as coisas. Mas ele também está dizendo, eu sou a verdade. Você conhece alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então o Senhor está dizendo aqui, quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav, ele está também querendo dizer que ele é a soma de todas as coisas. Você tem a primeira letra do alfabeto grego e você tem a última letra. Ele está querendo dizer, eu sou a soma de todas as letras. Você tem Aleph, você tem Tav na língua hebraica e ele também está dizendo, eu sou a soma de todas essas letras. Eu estou no começo e eu estou no fim. Aleluia. Ele está querendo também dizer, eu sou aquele que preenche o ômega, mas você tem todas essas letras que estão no meio, e ele está dizendo para mim e para você que ele preenche tudo. Aleluia. Mas esse mesmo texto, irmãos, esse mesmo texto de Apocalipse 12, 13 também diz que ele é o princípio e o fim, e ele é o primeiro e ele é o último. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui, irmãos? Sabe o que ele está querendo dizer? Que tudo começa nele e tudo termina nele.
que ele é o princípio de tudo e o fim de tudo. Agora a história da humanidade, como nós conhecíamos, acabou. Acabou o pecado, acabou as trevas, acabou, Satanás foi lançado de vez. Depois dos 1000 anos, Satanás é lançado de vez no lago de fogo e enxofre. Agora não tem mais demônios, agora não tem mais, como nós cantamos ali, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Agora acabou as enfermidades, agora acabou a morte, agora acabou o pecado, agora acabou a impiedade, agora não há mais homens rebeldes. Agora não há mais homens rebeldes, porque agora é tudo está centralizado nele, ele é tudo em todos. Aleluia. Tudo começou nele e tudo terminou nele. É por isso que ele aparece no primeiro capítulo de Apocalipse, aparece durante os capítulos de Apocalipse, mas ele também aparece no último capítulo de Apocalipse. Porque agora nós vamos ver que tudo sempre esteve no controle dele. Tudo sempre esteve debaixo da autoridade dele. Ele nunca perdeu o controle de nada. E agora ele vai reinar com a sua noiva para sempre. Aleluia. E aí eu quero ler com você. Eu quero ler com você vários textos que resumem esse verso de número 13. Na verdade, deixa eu terminar Apocalipse 12, essa visão, aí depois no final nós vamos ler os textos, para você dar uma turbinadinha aí. Então, o verso 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entrar na cidade aqui, irmãos, pelas portas, fala de quem pode ser a noiva, de quem é a noiva do Cordeiro. A noiva são aqueles que guardaram os mandamentos, aqueles que guardaram a sua fé em Jesus, aqueles que obedeceram ao Senhor. Esses são a noiva. Esses são a noiva e eles vão ter o direito de comer da árvore da vida, ou seja, viver eternamente com Ele. Mas olha o verso de número 15, quem vai ficar de fora, quem não vai participar. Agora, irmãos, fala aqui de ficar de fora, por quê? Porque quando você for para Jerusalém, quando você for para Israel, e Deus ainda vai nos dar a oportunidade de ir para Israel, dá um glória aí, um aleluia, e nós vamos estar lá no Monte das Oliveiras, ou nós vamos estar sentados lá na escadaria, onde Jesus ensinava os discípulos, que essa escadaria ainda está lá. Nós vamos mostrar para você um vale chamado Vale de Cedron, que hoje é um lugar bonito de árvores, de jardins, mas que na época de Jesus, no Vale de Cedron, era onde era queimado o lixo e ficava fora da cidade. Então, quando a palavra de Deus fala sobre o inferno, a geena de fogo, né? Está falando daquele lugar onde o lixo era jogado, aonde ficava queimando aquele lixo dia e noite. E ali, aqueles animais mortos que eram jogados ali, os vermes ficavam comendo, esses vermes ficavam comendo aquela carne. Então, quando as pessoas saíam de Jerusalém para passar, para ir para o Monte das Oliveiras, eles viam o Vale de Cedron e tinham essa visão daquele lixo sendo queimado. E um dos dias o Senhor Jesus, olhando para aquilo lá, ele diz: olha, o inferno é daquele jeito. Aqueles que não crerem no Senhor, aqueles que não se submeterem ao Senhor, serão lançados no inferno de fogo, aonde o bicho não morre e aonde o fogo queima dia e noite. Então, irmãos, quando diz aqui, mas vão ficar de fora, ele fala da cidade, quem vai entrar, quem vai participar, mas ele fala que quem vai ficar de fora. Ficar de fora aqui fala desses que serão lançados nessa geena de fogo, nesse inferno de fogo. E aí ele diz que vão ficar de fora os cães, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma natureza
como eu posso dizer, uma natureza animal, uma natureza terrível, que a gente não pode nem dizer que eram seres humanos. Vai ficar de fora os feiticeiros, os que se prostituem, vai ficar de fora os homicidas, vai ficar de fora os idólatras e qualquer que comete e ama a mentira, ou seja, todos aqueles que não se submeteram a esse cordeiro, todos aqueles que não se renderam ao senhorio desse leão da tribo de Judá, vai ficar de fora. Eles vão ficar queimando ali eternamente, fora da cidade. E aí no verso de número 16, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora, irmãos, quando a gente entende todas essas coisas, a gente precisa temer e tremer diante do Senhor. Nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa, nós precisamos ter aquele óleo a mais, e nós também precisamos anunciar às nações ainda enquanto há tempo, que é tempo de se render ao senhorio de Cristo, porque o reino dele está vindo. Ainda há tempo de se arrepender, para que esses não fiquem de fora da cidade. Mas como eu disse, vamos ler os textos que falam acerca dele, como esse alfa e esse ômega. Colossenses 1, versos 16 a 17. Colossenses 1. Aleluia. Colossenses 1, versos 16 e 17. O YouTube travou de vez mesmo, só por Deus. Colossenses 1, versos 16 e 17. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e é para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça. Vamos ler também o verso de número 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia. Agora vamos ler outro texto. Efésios 1:10. Efésios 1:10. Diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, no final dos tempos, todas as coisas vão convergir para Cristo. Ele vai ser o centro de atração de todas as coisas. Vamos ler agora João 1:3. João 1:3. Vamos ler parte do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Vamos ler agora Hebreus 1:3. Hebreus 1:3.
Hebreus 1:3. Diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E por fim, Romanos 11:36. Por fim, Romanos 11:36. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 33. Romanos 11, a partir do verso 33. E aí nós encerramos. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Irmãos, a sétima visão mostra que Romanos 11:36 se cumpriu, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O fim de Apocalipse vai mostrar para nós que agora todas as coisas estão em Cristo. Todas as coisas estão agora nele. Se cumpriu o propósito eterno de Deus. E aí se inicia a eternidade. Eu acredito, irmãos, que esses são dias de nós termos essas 7 visões desse Jesus cravada no nosso coração, para que nós possamos ter esperança no meio de um mundo tão surrado, no meio de um mundo que está mergulhado em rebeldia, num mundo que está mergulhado no mal, no caos, num mundo que está mergulhado nas incertezas. Ver essas 7 visões de Cristo nos dá esperança, nos dá alegria e nos dá expectativa para um dia em que todas as coisas estarão nele. Todas as coisas serão para ele e por meio dele. Aleluia. Eu acredito que o grande propósito do livro de Apocalipse, mais do que nos alertar para o tempo do fim, é mostrar quem é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Lembrando que aquela igreja que recebeu primeiro esse livro estava debaixo de tremenda perseguição. E à medida que ele foi desenrolando quem ele era, eu acredito que os irmãos foram sendo fortalecidos. Então, recapitulando, quem é o nosso Jesus? O nosso Jesus, o nosso Yeshua, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele é o grande sumo sacerdote, que hoje está à destra da majestade nas alturas, intercedendo por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o meu e o seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para que eu e você que cremos nos tornássemos também filhos de Deus. Ele é o filho de Davi. Ele é esse Davi que também tem os seus valentes. Assim como Davi escolheu aqueles que não tinham valor algum, ele também
escolheu aqueles que não tinham valor algum e se colocou como rei sobre as nossas vidas. E nós estamos hoje investindo para que ele se torne rei no coração dos homens. Jesus, ele é o Filho do homem. Ele veio na mesma natureza que a nossa. E hoje ele pode se compadecer de mim e de você, quando estamos sendo tentados. Sexto, ele é o Rei vitorioso, que vem para julgar as nações e vem para reinar. E por último, a sétima visão, ele é o nosso noivo divino, o nosso noivo celestial. Ele é aquele que é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem pelo seu grande poder. E no final, ele será o centro de atração de tudo. Todas as coisas se convergirão nele e para ele. Aleluia. E termino lendo Apocalipse para vocês. Falei que Romanos ia terminar, mas eu acredito que é bom lermos esse versículo. Quando você entende todas essas visões, então isso vai brotar do seu coração. Apocalipse 22, verso de número 17. Quando a gente tem a visão desse Rei glorioso, desse Messias, desse Salvador, então Apocalipse 22, 17 se torna uma realidade para mim e para você. Que diz assim: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Depois, irmãos, dessas 7 visões, então o Espírito diz, vem. E nós, como a sua noiva, dizemos, vem. E se você está com sede, vem e tome, beba de graça da água da vida. Enquanto há tempo, beba de graça da água da vida. E que eu e você possamos levar água para os sedentos, porque cedo o Senhor vem, sem atraso ele virá, e eu e você teremos que nos encontrar com ele. Aleluia! Se você separou seu cálice, seu pão, vai preparar agora a sua ceia, o cálice e o pão. Aleluia! Essas foram as 7 visões desse Cristo glorioso.